uma das marcas de fast fashion mais valiosas do mundo, tinha uma operação que estava fadada ao fracasso. O que aconteceu com a Forever 21 que marcou uma geração? Antes, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Mariana Quinta, se você não me conhece. E aqui a gente fala sobre moda, fofoca e histórias da moda que, se depender desse canal, elas nunca serão esquecidas. Início de tudo, ao contrário do que muita gente pensa, a Forever 21 é uma empresa americana, porém fundada por dois sul-coreanos, o Won e a Jin Suk Chan. Eu espero estar falando certo, senão eu vou falar o vídeo inteiro o nome deles errado. Eles chegaram nos Estados Unidos em 1981. E antes mesmo de sonhar em criar um império que foi a Forever 21, o Won trabalhou em diversas empresas, como numa cafeteria, lavando pratos, até como frentista. Quando eles chegaram em Los Angeles, o casal tinha um sonho de abrir uma cafeteria. Por isso que o Won foi trabalhar em uma cafeteria, para ter uma noção de como era o negócio. Mas o Won observou uma coisa muito curiosa. Ele percebeu que todo mundo ali em Los Angeles, que tinha os melhores carros, que era o pessoal com dinheiro, trabalhava no meio das roupas. E aí eles recalcularam a rota e resolveram abrir uma loja de roupa, bem pequena, chamada Fashion 21. Para abrir essa loja era preciso $11 mil. Então, o Won trabalhou dia e noite incansavelmente nos seus 3 empregos, onde seu turno começava 4 horas da manhã na cafeteria, preparando café, a comida, lavando pratos. Depois, ele ia no posto de gasolina trabalhar e à noite ele ainda limpava escritórios. Tudo isso para poder arrecadar o dinheiro que ele conseguia abrir a sua tão sonhada marca de roupa. Depois de muito trabalhar, suor ali escorrendo quase sangue, ele conseguiu finalmente seus $11 mil e comprou ali, alugou um espaço para abrir a sua loja, que era super perto do apartamento que eles tinham, que o apartamento deles tinha um dormitório e a loja tinha cerca de 84 metros quadrados. Então, na época, a loja que eles abriram em 1984 consistia basicamente em comprar produtos feitos por coreanos locais nos Estados Unidos e revender essas peças. Eles compravam essas peças por um valor muito baixo. E seguindo a lógica de mercado, eles deveriam, na teoria, vender por um preço onde eles tirariam uma certa margem de lucro. Mas eles foram na contramão desse pensamento e eles venderam roupas ainda muito baratas, tendo uma margem de lucro bem baixa. A mente considerada então visionária por trás desse método era na verdade da esposa do Won, a Jin Suk. Era ela que selecionava pessoalmente, peça por peça, e em diversos fornecedores, e o segredo dela era comprar em pequenas quantidades, para manter a sensação de urgência e de novidade dentro da loja. Então, isso criou na cabeça das suas clientes a ideia de que se ela não comprasse hoje, amanhã a peça poderia não estar mais lá. Por isso que ela foi muito visionária em criar esse senso de urgência dentro da marca dela. Bom, o negócio deu muito certo, porque de ganhar 3 salários mínimos, eles conseguiram $700 mil no primeiro ano de funcionamento da loja. E isso acabou dando muito fôlego para eles começarem a expandir assim exponencialmente. E aí em 87 que eles decidem mudar o nome de Fashion 21 para Forever 21. E o objetivo do Won com esse nome era invocar esse desejo constante pela juventude, uma ideia de permanecer numa idade que o Won considerava a idade mais invejável, ter 21 anos. Por isso é para você ter para sempre 21, então Forever 21. E aí, com um novo nome, com o público que eles queriam atingir, eles fizeram algo diferente. Ao invés de importarem as roupas, eles começaram a ter as suas próprias confecções, a maioria delas na China e na Coreia do Sul. E a partir do momento que eles poderiam fazer suas próprias roupas, a Jin Suk era muito ligada nas tendências. Ela sabia o que ia bombar, muito mesmo antes dos seus concorrentes. Por isso eles criaram uma operação super rápida, para na hora que sair uma tendência, eles serem o primeiro a lançar no mercado. Então, de uma loja que tinha ido primordialmente para atender os coreanos que viviam nos Estados Unidos, começou a crescer tanto que passou a ter um público enorme, ampliar ficar super famosa. E foi aí que o império do fast fashion começou a surgir com a Forever 21. Sim, o custo das peças para serem feitas era tão barato que para eles era fácil vender uma imagem de uma peça que você compra, usa e descarta rapidamente. Esse é o princípio fundamental quando a gente fala sobre fast fashion. Roupas que têm um custo muito barato,
não tem tanta qualidade porque justamente você não vai usar ela por muito tempo. O céu era o limite para Forever 21. O crescimento e a expansão foram gigantescos. Então, em 84, a Forever já tinha 11 lojas por toda a Califórnia e as lojas eram muito grandes. As lojas tinham, em média, 465 metros quadrados. E naquela época, eles inauguraram sua primeira loja em um shopping center. E aí, em 95, eles se expandiram para Miami. Em 98, eles já tinham quase 100 lojas espalhadas pelos Estados Unidos. Os Changs, que era o Won e a Jin-Suk Chang, eu vou chamar ele de os Chang, eles tinham um anseio de atingir um público cada vez maior. Por isso que em 2006 eles introduzem uma linha masculina, depois em 2007 uma linha de lingerie, em 2009 uma linha plus size, além de ter maquiagem e cosméticos sendo vendidos na Forever 21. E aí em 2010 eles abriram uma loja imensa na Times Square, loja essa que recebia cerca de 100 mil pessoas por dia. Por isso que no seu auge, em 2015, a Forever 21 faturou 4,4 bilhões. E aí, em 2018, eles já tinham 800 lojas no mundo inteiro, empregando cerca de 43 mil pessoas. E como eu falei, uma característica muito grande da Forever 21 era que as suas lojas eram enormes. A média do tamanho das lojas dos Estados Unidos era cerca de 2.230 metros quadrados. Isso é uma informação que é bom guardar porque uma hora a gente vai chegar nesse ponto. E bom, quem viveu sabe. E os anos 2000 ele foi marcado por uma maior globalização. As lojas começaram a investir cada vez mais em propaganda, em marketing, fazendo crescer esse grande apetite pela moda. Por isso que esse método de fabricação de roupa super rápido, o estímulo constante de consumir novas peças, tendências que surgiam a cada instante e esse pensamento de comprar mais e pensar menos, fez o fast fashion se consolidar muito mais. Só que, para esse mercado se sustentar, era preciso abrir mão de algumas coisas, principalmente qualidade e diminuir o valor para produzir uma peça. Então vamos destrinchar um pouco como foi a era da Forever 21 no Brasil. A primeira loja foi aberta em março de 2014 no Shopping Morumbi. Simplesmente teve uma fila com mais de 2.000 pessoas, até porque eles prometeram que iam dar um brinde para as 200 primeiras pessoas que entrassem na loja. Teve até cachorro quente na fila, água sendo distribuída, pessoas que chegaram 5 horas da manhã na porta do shopping para serem as primeiras a entrarem na Forever. E os preços no Brasil eram realmente muito baixos. Eu nem sei hoje em dia onde você pode comprar roupas com esse preço, mas tinha regata de R$ 8,90 e calça jeans de R$ 34,90. Tem noção do que é isso? Por isso que na época meu guarda-roupa inteiro era Forever 21. A loja ela tinha mais de 1.172 metros quadrados, respeitando essa regra de que toda a Forever 21 era gigantesca. Tinha 2 andares, tinha uma linha casual e a linha que eles chamavam Faith Forever 21, que era uma linha para mulheres de 25 a 45 anos. E o mais triste é saber que hoje em dia eu ia ter que usar a linha Faith, porque agora eu tenho 25. Meu Deus, eu já nem ia ser mais o público-alvo da Forever. Que triste. E além das roupas, eles tinham acessórios, calçados, roupa íntima. O sucesso no Brasil foi tanto que um estoque feito para durar 3 meses durou poucas semanas logo após a abertura. Podemos dizer que na época o Brasil estava tendo um boom das fast fashion. A gente tinha a Topshop, que é uma fast fashion, se não me engano, inglesa, mas ela é bem famosa no Reino Unido, eu acho que ela é inglesa, que abriu em 2013. Na época também a Gap tinha anunciado a abertura de lojas no Brasil e já começava a especular uma abertura da Uniqlo, que é uma loja, se não me engano, japonesa de fast fashion, e uma H&M, que abriu agora em 2025. Praticamente mais de 10 anos depois foi abrir uma H&M no Brasil. A Topshop, ela saiu do Brasil pouco tempo depois, até porque a nossa operação é difícil de ter uma loja que seja muito barata, porque os nossos impostos são muito altos, o custo de importação é muito alto, então isso acaba agredindo ali a vida de uma marca dentro do Brasil, principalmente uma marca internacional que é considerada barata lá fora. Normalmente pra cá ela vem mais cara. E também eu sei que a Gap já fechou suas operações no Brasil, nós não temos mais lojas da Gap no Brasil. Pra vocês terem uma noção, a negociação pra ter uma Forever 21 no Brasil durou 5 anos. Então imagina, se ela abriu em 2014, eles estavam tentando abrir uma loja no Brasil 5 anos antes. E o escritório da Forever 21, que sempre tem, né, um escritório representando a marca, ficava na Avenida Juscelino Kubitschek, no 18º andar de um prédio, aqui em São Paulo.
As primeiras lojas que abriram no Brasil da Forever 21, elas eram 100% importadas. Desde as roupas até, tipo assim, a lâmpada, o material, tudo que tava dentro da loja vinha de fora. E pra conseguir manter o ritmo de uma fast fashion, eles não iam conseguir importar as peças por navio. Por isso eles fretavam um avião que vinha 2 vezes por semana, trazendo coleção nova pro nosso país. A segunda filial abriu em 2015 no Shopping Anália Franco, que também teve uma fila quilométrica na inauguração. E assim, o mais bizarro é que eles prometeram também um prêmio para 500 primeiras pessoas que chegassem na loja. E aí você pensa assim, nossa, deve ser um brinde, deve ser um voucher de R$1.000 para gastar. Não, era uma caneca escrito Forever 21. Bom, a Forever se espalhou pelo Brasil inteiro, teve loja no Rio de Janeiro, teve loja no sul do Brasil. Pra quem é de São Paulo, lembra que tinha uma Forever gigantesca na Oscar Freire e também aquela Forever de container lá na Outlet Premium. Minhas 2 Forevers 21 favoritas, até porque as Forevers aqui no Brasil, eu sei que tinham algumas que tinham coisas em algumas lojas que não tinham em outras. Por isso que eu adorava ficar fazendo tour pelas Forevers em São Paulo. Era um acontecimento, quase um evento pra mim. E claro, gente, no Brasil principalmente, em um mundo em que ainda a gente não tinha essa facilidade em comprar produtos da China, da gente ver uma tendência, entrar no celular, buscar, sei lá, na Shopee ou na Shein e achar na hora e já poder comprar, naquela época ainda era o Brasil estava um pouquinho afastado desse tipo de consumo. A gente tinha, principalmente a Forever 21, quando o assunto eram últimas tendências. E eu lembro disso até porque eu sempre fui uma pessoa que amei moda e gostava de pesquisar tendências. E eu conseguia perceber algumas tendências antes mesmo delas se massificarem aqui entre os amigos, as meninas, as blogueiras. Então, quando eu bati o olho numa coisa, tipo, eu adorava mexer no WeHorrid, que era tipo um Pinterest. Eu me sinto muito velha da minha época. O Pinterest da minha época. Tinha um site chamado WeHorrid. Era tipo um Pinterest. E nesse site eu adorava ver as tendências. E era muito difícil encontrar essas tendências em alguma loja. Eu sabia que ia chegar, tipo assim, depois de pelo menos 6 meses que eu vi essa tendência. E eu lembro que na Forever 21 era o único lugar que eu conseguia encontrar essas peças antes de outras lojas lançarem elas. Então, a Forever foi uma porta de entrada pra, tipo, as últimas tendências de moda que tinha no mercado. Mas uma marca que conta somente com uma operação de fast fashion, ela estava com seus dias contados, né? Porque apostar somente no fast fashion, ele já foi lucrativo um dia, mas ele não durou para sempre e, querendo ou não, você precisa ter noção de mercado, acompanhar estratégias, ver o que os seus concorrentes estão fazendo, porque isso vai te dar muita direção do que está acontecendo, ver as formas como as pessoas estão consumindo. Então, apostar todas as suas fichas no fast fashion acabou sendo um tiro pela culatra. Então, querendo ou não, um dos motivos que levaram a Forever 21 à falência foi justamente essa expansão agressiva que eles tiveram. O crescimento era tão absurdo que de um ano para o outro crescia de 7 lojas para 47. E isso tem custo, né? E claro, com uma loja maior, acabou tirando esse senso de urgência, acabou afastando justamente a senhora Chang, que era a mestre em ver tendências antes dos seus concorrentes, afastou ela das questões de merchandising da marca. E com essa expansão agressiva, com essas lojas gigantes, era necessário ter uma linha muito vasta, muito grande para preencher a loja. E isso faz com que você tenha um estoque muito mais robusto. Por isso que ter mais produtos disponíveis diminuiu esse senso de urgência, e ter mais produtos em estoque significa ter mais risco. Um outro ponto é que, por mais que a marca se expandisse loucamente e fosse uma marca multimilionária, uma coisa permanecia a mesma: a governança. Praticamente quem governava a empresa era quase que uma empresa familiar. Não tinham muitos diretores, executivos, pessoas que talvez entendem mais de mercado a longo prazo. E sim, o comando ficava entre os donos e as filhas dos donos, basicamente eles que tomavam as maiores decisões. E isso acabou fazendo com que as decisões estratégicas não fossem questionadas e acabou dificultando a percepção de quando a empresa começou a perder o rumo. E para mim, um dos erros mais graves da Forever 21 foi acreditar que o seu modelo de negócio era infalível e que não estava suscetível a mudanças. Então, entrando em alguns pontos que foram cruciais para a falência da marca, o primeiro foi que quando muitas empresas começaram a perceber que o consumidor estava preferindo e-commerces, então a Amazon começa a investir mais, lojas de departamento, de moda começam a abrir seus e-commerce e investir pesado nisso, porque eles começaram a perceber que
era o futuro, a Forever meio que deixou de lado. Ela até fez um e-commerce, mas de longe ela não investia nada, ela só investia nas suas lojas físicas. E aí quando esse hábito do consumidor começa a mudar e ele começa a comprar mais por e-commerce e não frequentar tantos shoppings, é aí que a Forever começa a sentir um baque muito grande. Segundo ponto foi o que eu falei, lojas desnecessariamente grandes, que para preencher essas lojas eles precisavam ter linha de 1 milhão de coisas. Então na loja você tinha roupa normal, roupa de academia, lingerie, biquíni, home decor, maquiagem, acessório, você tinha tudo, porque você precisava preencher todos os cantos daquela loja. E aí entra nesse ponto que é justamente o capital de giro, né? A quantidade de estoque parado que eles tinham. O terceiro ponto, e muito grave, foram os escândalos. Desde quando a Forever começou a se expandir loucamente e diminuir o custo da sua produção, o que passa na sua cabeça quando uma marca quer diminuir o custo da produção? É ter trabalhos cada vez mais insalubres que pagam terrivelmente. Temos uma companhia aqui. E acabam proporcionando péssimas condições de trabalho, então saíram muitos escândalos relacionados a isso. E também os escândalos de cópia, né? A Forever já tinha mais de 50 processos em um ano, só com plágio em criações. Então marcas como Gucci, Diane von Furstenberg e principalmente os estilistas independentes, eles processaram a Forever porque, assim, cada coleção era um escândalo novo. Quarto ponto, e talvez a pá de cal da Forever 21, foi o surgimento da Shein. A Forever culpa a Shein e a Temu por ter falido. A gente pode levar em consideração que esse crescimento também exorbitante que a Shein teve, principalmente na pandemia, trazendo um modelo de ultra fast fashion, onde ela lançava as tendências do momento mesmo na palma da sua mão, cada vez mais rápido, por um valor bizarro, e aproveitando a pandemia para levar tudo isso na casa desse consumidor que não estava mais indo em lojas físicas, foi o que estimulou ainda mais esse consumidor a comprar online. Então, assim, a Forever 21 ela teve 2 pedidos de proteção à falência, que é assim, não vai se decretar falência de fato, mas sim um pré-falência para que você ainda consiga ter uma certa recuperação. Então, ele fez 2 vezes esse pedido. Uma foi em 2019, ainda sem culpar a Shein ou a Temu, mas sim foi pelos erros estratégicos, por justamente não focar em se adaptar, entender os seus novos clientes, o novo tipo de consumo. E esse primeiro pedido de falência fez com que a operação da Forever ficasse muito cara no mundo inteiro. Então, eles fecharam muitas lojas, inclusive as 15 lojas que eles tinham no Brasil. Então, em 2019... foi o momento em que tiraram do mapa todas as Forevers que tinham no Brasil. E aí eles até conseguiram ter uma recuperação ali, fechando grande parte da sua operação, mas veio a pandemia. E aí realmente eles foram forçados de uma vez por todas a investir mais em e-commerce, né? Porque assim, estavam atrasados. Bom dia. E aí a segunda vez que eles pediram essa proteção contra a falência foi em 2025. E aí sim, eles culpam, né, a Shein e a Temu por terem quebrado o seu negócio, até porque as empresas chinesas acharam uma brecha na legislação dos Estados Unidos em que isentam os impostos de importação em mercadorias de até $800. Por isso, os varejistas dos Estados Unidos que precisam pagar tarifas e impostos para comprar os produtos nas lojas dos Estados Unidos acabava não compensando, e aí eles culpavam esse método de beneficiar as empresas chinesas do que as empresas que eram, né, americanas. Então, assim, se você também achou que a Forever tinha sumido, falido, fechado as portas até nunca mais, na verdade não, ela ainda existe. Nos Estados Unidos ela opera, ela tem loja nos Estados Unidos, ela tem um e-commerce. Se você entrar na Forever 21, você consegue ver, tem o e-commerce, tem tudo lá. Mas é engraçado ao mesmo tempo você olhar para uma marca que já foi referência mundial, que já liderou e já foi um império, ser tratada como se fosse uma marca que começou ontem, porque ela não tem uma presença muito forte no Instagram. As coleções também parecem que eles pararam mais ou menos em 2015 mesmo, e eu não vi grandes novidades, assim, algo que chamasse atenção para as pessoas voltarem a consumir a Forever. Parece que aquele senso de urgência, saber as tendências antes de todo mundo, ficou bem para trás. Eles fizeram até uma ativação no Coachella, mas parece só que é uma marca pequena que começou ontem.
ontem. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual foi a sua melhor história com a Forever 21. Eu comprei muito. O que eu mais via no YouTube era vídeo de comprinhas da Forever. Eu tive um vídeo que tá arquivado no meu canal, que eram as minhas comprinhas da Forever 21. Claro, a gente não tinha tanta noção do quanto fast fashion era ruim pro meio ambiente, né? Mas era um lugar que tinha pra comprar e era onde eu conseguia as tendências. Então, assim, lembro da minha viagem nos Estados Unidos, que eu fui em 2014, no auge da Forever, e eu entrava em todas as Forevers possíveis. E, assim, meu guarda-roupa depois daquela viagem virou quase 100% Forever 21. E, querendo ou não, eu fico triste, porque eu não gosto de ver marcas fechando. Acho que isso é triste, mas também entendo que eles não souberam se reinventar e acompanhar o crescimento, acompanhar as mudanças de mercado, e isso é muito triste. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like nele, de se inscrever no canal e de acompanhar aí que eu tô postando vídeo toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo.